Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do Universo Corredor. Aqui quem fala com vocês é o Felipe Fagundes e hoje o tema é sobre a São Silvestre, uma prova muito clássica e muito conhecida por todos e amantes da corrida, todos aqueles apaixonados por esse esporte. E hoje a gente vai falar sobre se é uma maratona ou não é. Será que é uma maratona? Você ainda confunde se a São Silvestre é uma maratona? Vamos falar sobre tempos, campeões e algumas participações interessantes que tiveram e que vão fazer parte hoje desse episódio aqui do Universo Corredor. Então vamos lá. Primeira coisa, já na nossa clássica mesa aqui do nosso Universo Corredor, eu vou pela ordem da minha tela. Nestor, cara, o que tu achou da prova, cara? Vamos lá. O que tu achou primeiro da São Silvestre de 2021? Cara, São Silvestre é sempre uma boa prova. Eu não acompanhei a prova ao vivo, acabei vendo só os highlights, melhores momentos depois, mas a São Silvestre é São Silvestre. Eu acho que não tem muito o que falar. E só para a gente não sei se ia responder isso depois, mas já respondo agora. A São Silvestre ela não é uma maratona. Respondido. É uma prova legal. A gente teve o Daniel, né? O Danielzinho aí, que é o nosso maior representante, talvez, na corrida de fundo do momento atual. A gente acompanhou, fez a transmissão da Maratona de Tóquio, ele estava lá, acabou desistindo no meio, mas bateu o seu recorde recentemente, tem o melhor tempo aí atualizado da América do Sul na maratona e conseguiu também, a São Silvestre não é uma maratona, lembrando mais uma vez, e conseguiu ficar em segundo lugar. Então foi muito massa, é muito bom ver a evolução dele e ver que os resultados estão vindo. E a São Silvestre, de uma forma geral, é uma festa, né, de encerramento do ano também. Bacana. E isso é uma das questões que a gente tem, acho, muito clássica para todo mundo, por ser a data, né, que acontece em São Silvestre. Juliano, tu acompanhou a prova? Como é que foi? Primeiramente, o ponto mais interessante é a volta da São Silvestre, lembrando que o ano passado ela não teve a sua questão presencial, por causa do Covid, né? Agora foi o retorno da São Silvestre de maneira presencial. No qual também não teve o número de participantes inscritos, né? A gente não sabe ainda por que essa questão, talvez o pessoal um pouco receoso em relação a voltar, enfim, datas que foram mudadas, enfim. Mas teve bastante público, bastante pessoas foram correr. E também, tirando a elite ali, né, da São Silvestre, que a São Silvestre não é só a elite, na verdade, ela é o povão ali mesmo, né? A pessoa que vai correr e vai se divertir ali, vai fechar o ano de maneira boa. E me chamou bem a atenção por ter aquele mar amarelo ali da São Silvestre. Né? Para quem assistiu, então, lembrando que a camiseta comemorativa era a camiseta amarela da São Silvestre. Eu achei que era da Lusa Pro Elite, cara. A galera. diz que daqui a 4 anos vai ser. O mar amarelo vai ser da Pro Elite. Cara, é legal, né? Porque isso é uma das coisas que, para quem acompanha a corrida, acho que o ano passado foi um ano totalmente atípico, né? Pela questão de não ter a São Silvestre, e para nós, amantes da corrida, deste universo da corrida, a gente fica tão feliz no dia 31 poder acompanhar essa prova. Fabrício, o que tu achou? Qual o cenário geral, assim, que tu vê da prova? Uma das coisas que mais me impressionou realmente foi ver uma prova com tanta gente, né? A gente se esqueceu como é que é, e principalmente ver, claro que 99% da prova é o público, né? As pessoas que amam estar ali, as pessoas que vão estar ali para se divertir, vocês vão ver bastante relato das pessoas que nós conhecemos que foram, né? Esse é um momento de diversão, né? E realmente aquele 1%, quem sabe até menos que 1% da população que foi correr valendo ali, a gente viu ser bem representado pelas meninas, né? Pelo terceiro e quarto, né? Terceiro e quarto. Pelo terceiro e quarto feminino, pelo segundo lugar masculino. Então, realmente, o mais legal mesmo é ver aquele tanto de gente correndo de novo. E dá aquela sensaçãozinha de que as coisas estão pouco a pouco voltando à normalidade. Legal. E como a gente já vem falando disso, né, no masculino ali, o Daniel, que foi o melhor brasileiro colocado, e como a gente não... Nos últimos anos, a gente estava um pouco desacostumado, podemos dizer assim, em ter essa presença naquele pódio ali, né, no pódio masculino, pelo menos a gente estava um pouco mais desacostumado. E aí essa visão ali foi legal, né? Dá um pouquinho já de esperança a mais para o ano que vem, porque
É legal quando a gente vê os brasileiros. Claro que os etíopes e os quenianos, eles lideram nas últimas temporadas aí, mas a gente tem aquela coisa nacional de, poxa, vamos lá, vamos tentar, já que a prova é em casa, vamos ter alguém sempre representante lá no pódio. Mais algum comentário? E foi uma disputa legal de ver, assim, não é que ele chegou em segundo lugar léguas do segundo, não, foi questão do último quilômetro ali, últimos 500 metros que o etíopio se desgarrou ali no final da subida da Brigadeiro e que foi basicamente, sei lá, no 80% da Brigadeiro que ele se desgarrou, fez a curva e ganhou, sabe? Então, realmente, até o final ali, tu foi acreditando, foi motivando e foi tentando empurrar ali com a torcida para que ele conseguisse estar ali. E também achei muito legal o terceiro colocado, muito forte, né? O boliviano veio assim, e tu vê, ele terminou, parecia que ele tinha ganhado. Foi muito legal de ver, assim, sabe? Eu claro que eu não conheço o corredor, né? Mas parecia que tinha sido o melhor desempenho dele, assim. Me chamou bastante atenção a felicidade que ele tava de ter conseguido chegar em terceiro lugar. Cara, sobre a Bolívia, é um país onde não tem tantos resultados expressivos, assim, a nível, podemos dizer aqui, mundial, né? Dentro do cenário das corridas de fundo. Então, ali realmente foi uma das principais conquistas do país, principalmente na última década, se eu não me engano, eu tinha visto. Mas quando a gente pensa... alguma coisa? Não, só falar que massa. Mas assim, quando a gente pensa no geral, no contexto geral dos brasileiros, eu sou super fã do Marilson, né, que é um corredor que atualmente já está aposentado, né? E o brasileiro, comentarista. E atualmente comentarista, ia dizer, ele estava de comentarista. E o Marilson, ele é um cara que tem 3 vitórias da São Silvestre, né? Então, poxa, cara, até então, depois disso, a gente desacostumou com aquelas aparições bonitas que o Marilson fez na São Silvestre, e agora vendo o Danielzinho, ele dá um cenário de esperança bem grande. E no feminino não é diferente, cara. As gurias ali, o terceiro e quarto lugar, muito bem representadas. Olha, correram muito bem mesmo. Eu, particularmente, fui que olhei também mais os melhores momentos, acabou que não consegui acompanhá-la do início ao fim a prova, porque eu também estava treinando no horário, mas das meninas ali eu gostei muito, porque, cara, dá também uma esperança legal para os próximos anos aí, da gente ter meninas fortes pro que a gente vê em 2023. Não sei se vocês concordam com isso também. Sim. O feminino tava mais equilibrado, assim, a São Silvestre agora teve vamos dizer que uma observação, assim, ela ficou meio que não teve tantos representantes de fora do Brasil, ali, tipo, de representantes da África, que vamos dizer que são mais a elite, assim, da corrida, né? Então a gente não teve tantos quanto os outros anos, então consequentemente teve mais brasileiros e mais bolivianos. Então algumas pessoas estão falando que isso também ajudou um pouco o resultado, que é uma coisa que eu não concordo, assim, porque se for pegar tempo, realmente o tempo do próprio Daniel, que ficou em segundo, foi um baita tempo ali. E, por exemplo, o Fabrício citou do boliviano e do próprio Daniel, que ficou em segundo e terceiro. Algumas pessoas falaram assim, tá, mas por que ele não acelerou um pouquinho mais? Se ele conseguisse um pouquinho mais rápido, ele ganhava. Só que tem um grande detalhe, né, nessa história aí, tipo, o que ele estava fazendo já era além do que ele consegue. Por exemplo, o Etíopio Belay é um cara muito mais experiente, ele é um cara mais velho que ele, né? Então, a corrida já tem essa característica de que, às vezes, tu ser mais velho pode ser que seja melhor do que a outra pessoa, porque tem mais experiência. Então, a experiência mais conta tempo de muito treino, né? Nesse quesito ali. Mais tempo de treino, mais vivências. Já viveu aquelas experiências. É um cara que treina muito forte, já conseguiu resultados expressivos. Então, e o Daniel vinha ali, grande parte da prova liderando, inclusive. Eles vinham alternando, fazendo fartlek ali, depois do quilômetro 8, 9, eles começaram a troca de fartlek até realmente a subida da Brigadeiro ali, quando o Belay conseguiu abrir um pouquinho mais, e o Daniel ele já vinha no talo do talo, assim, as pessoas estavam, e tinha o pessoal se destacar do povo brasileiro aplaudindo, não teve toda essa questão de torcida brasileira, né? Às vezes a gente fica só com o futebol da torcida brasileira, assim, mas não, isso foi uma coisa bem bacana. Então,
o pessoal foi do lado dele, aplaudiu, alguns tentaram correr juntos e vai, acelera, que tá quase ali. Então, deu para ver o povo brasileiro vibrando, até o Daniel falou isso depois que ele acabou. Então, foi um resultado muito, muito expressivo, assim. Isso deixa a gente bem esperançoso de que a corrida está crescendo e o Brasil está voltando a chegar à elite novamente, né? Isso, ele falou do Marilson. Então, o Daniel agora tem tudo para conseguir. E outros nomes também que estão vindo ali, que fizeram participação, se estender muito. Mas a notícia boa é que realmente parece que as corridas, o Brasil está chegando forte para 2022. Sobre a parte de não ter tantos corredores assim, africanos, enfim, de outras nacionalidades, se concentrando mais que do Rio Grande do Sul, pode ser que as colocações tivessem sido diferentes, mas eu acredito que o resultado poderia ter sido ainda melhor. Porque, por exemplo, tendo uma competitividade maior de atletas do Quênia, da Etiópia, atletas que correm mais forte, poderia estimular os atletas a também correrem mais forte. Então, a prova em si poderia ter sido mais forte. A gente nunca vai saber disso, estamos apenas especulando e comentando. E aí as posições também podiam ter diferença. E para você que está falando por que o Daniel não correu um pouquinho mais, por que ele não... Tu pode ter certeza que ele entregou tudo que ele tinha ali, porque ele não ia ficar se segurando para não correr mais. Pode contar que ele realmente... Todo mundo que corre, eu já teve uma experiência, tu sabe que tá no finalzinho ali, tá competindo por alguém, tá querendo buscar o resultado, tu sempre entrega tudo que tu tem e não deixa nada. Não faz sentido tu pensar que um atleta que onde ele chegasse em primeiro lugar, ele ia ganhar mais dinheiro, ia ganhar mais fama, ia ganhar mais colocação, ele não estaria correndo o máximo dele. Então, esquece isso. Qual foi o tempo dele? Vocês têm na cabeça? 44... 44 ou 45, eu tenho aqui. Eu acho que é 44 e alguma coisa. Mas vamos... Independente, né? Se é 44 ou 45, né? Gente, isso dá um pace de 3, né? Aí tu imagina. Imagina tu correr no pace de 3. O pace de 3 é o quê? 21 km por hora? 20, 21? Por aí, o Belay deu 44 e 54 com 94. Isso dá 2,59 de pace. Aí vocês imaginam. Ele estava subindo... Do 300. Ele estava subindo a Brigadeiro a pace 3. Ou, quem sabe, um pouquinho mais, quem sabe, né? Porque na média, como era muita descida, provavelmente eles ficaram muito tempo fazendo 2,50, 2 alguma coisinha assim, eles devem ter ficado fazendo, né? Porque era muita descida por muito tempo, né? Então, vamos supor ali que ele estivesse subindo a um 13,30, que já é um absurdo por si só. Imagina, não tem como tu esperar que ele vai conseguir botar um pouquinho de gasto, ligar o turbo ali para passar, sabe? Não tem como fazer. Realmente, eles deixam tudo que eles podem e realmente ali, quem sabe, faltou... Quem sabe quem ganhou tem um pouquinho de experiência em algum desses quilômetros, ter segurado um pouquinho ou ter feito algum treino específico a mais, que foi que deu essa pequena vantagem no final ali da subida que fez o cara ganhar, né? Mas então, enfim, é muito difícil. E uma coisa que também eu tava vendo, e minha namorada falou assim, corre, tipo, vai, ganha e tal. E depois eu fiquei pensando, né? Ela falou assim, mas ele não ganhou porque ele corre maratona. E isso era uma ação silvestre. E eu acho que é legal a gente falar que a pessoa que é muito boa na ação silvestre, necessariamente ela vai ser boa numa maratona? Ou a pessoa que é muito boa na maratona, tu espera que ela seja muito boa na ação silvestre? O que você tem para dizer? Isso é uma coisa que se discutiu muito sobre a característica de cada prova, né? Mas a prova de maratona ela é uma prova relativamente um pouco mais lenta do que comparado à prova dos 15K. Só que tem alguns outros fatores que vão depender, né? Principalmente da iniciação deles no esporte. Vamos dizer, a grande maioria deles, o próprio Daniel ali, é um cara que tem um período bem forte de 5K na pista. Os 5 e os 10K dele na pista tem tempos ótimos aí a nível Brasil e até a nível mundial, aí, principalmente nas categorias iniciantes. Mas ele, entre o Etíope ali também, um cara que também tem ótimos tempos. Então, quando a gente pega essa base que eles têm desenvolvida lá no desenvolvimento deles, isso vai contar muito para essas provas mais curtas, né? Agora, quando a gente
pensa em momento de treinamento, o Daniel que está vindo de algumas maratonas, eu realmente desconheço a que fase de preparação o tipo estava, se ele estava também em algum período de maratona ou não, e aí às vezes, cara, aí é um ponto que o Juliano destacou aquela hora, que é a bagagem, cara. Aí, às vezes, se os dois estavam treinando para maratona, os dois têm características muito parecidas, aí, às vezes, a experiência conta muito. Tanto que na última prova, se a gente for lembrar, né, a vitória ela foi em cima da linha. Vocês lembram? Foi a última prova? Ela foi uma prova também totalmente estratégica, quando o cara dormiu. Agora me fugiu o nome de ambos, me fugiram os nomes agora de cabeça aqui. Não vou, realmente meu sistema neural não vai conseguir fazer as ligações agora de cabeça. Mas eu lembro que era um cara mais jovem, uns 19 anos ele tinha na época, e ele pegou e perdeu em cima da linha. Daqui a pouco o Nestor puxa os nomes aí. Não, a questão de, normalmente, né, de provas em 15 km, uma maratona, normalmente subir de prova é mais fácil do que descer de prova. Então, por exemplo, quem treina por um 15 é mais fácil de fazer uma maratona bem do que quem está treinando para uma maratona vir para um 15 bem. E como o Felipe falou, quase todos os maratonistas de elite aí que fizeram grandes resultados, se for pegar, todos eles têm uma base muito forte nos 5 e nos 10 km. Então, na primeira parte da carreira esportiva, eles têm desenvolvendo mais essa parte da velocidade, potência aeróbica de provas mais curtas e depois acaba subindo para maratona. Então, é meio que natural isso nos atletas de começar em provas mais rápidas e depois ir para provas mais longas. É legal. Se tu pegar o próprio ritmo ali, claro que difere de temperatura, terreno, enfim, a gente está falando de 300 ali, então, tipo, as pessoas correm maratona nesse ritmo, então, claro que é um outro momento, o próprio Daniel ele citou no fim ali que ele veio para o Brasil para descansar, né? Então, um descansar entre aspas, obviamente, né? Puxou para 300 ali. Ele até citou ali também que ele conversou com o treinador e pediu, né, para participar dessa questão que não estava no planejamento, mas então ele veio fora do planejamento, pelo menos inicial, assim, então deu para ver que ele não se preparou especificamente para isso desde o começo, então isso foi um gancho ali, talvez ele aproveitou aquele momento depois da maratona ali da Espanha, acho que foi na Espanha que ele fez o segundo melhor tempo da América Latina, enfim. Então, depois daquilo ali, ele meio que pegou um gancho a São Silvestre. Então, ele já fez aquele efeito ali de ter corrido a maratona, ali, um baita resultado, e pegou isso para a própria São Silvestre. Mas são coisas diferentes. A prova de 15K e uma prova de maratona são coisas diferentes. Por exemplo, se fosse uma maratona em São Paulo, de 42, pode ser certeza que eles não iriam conseguir rodar para 300, 315, 310. Então, essa característica de região e de momento também difere muito. E talvez a gente veja, talvez as pessoas, os grandes nomes na maratona, que é, como eu posso dizer, é o clássico do atletismo, assim. Então, mas como o Fabrício falou, respondendo o que o Fabrício perguntou, são coisas diferentes, sim, o treinamento de 15 e do 42. Eu queria ver alguém fazendo esse pace numa maratona aqui em Santa Maria. Aí eu queria ver. Depende, se é por 1 km é tranquilão. 1 km sai. Para quem não conhece Santa Maria, eu acho muito difícil tu achar em Santa Maria 3 km no plano. Então, realmente é difícil aqui. Mas tem cidades piores. Com certeza, com certeza. Deve ter. Então, também queremos, né, não podemos esquecer de parabenizar também a Diquesa, né? A Diquesa que foi não, deixa eu ver aqui, meu nome, né? Não, perdão. A Chebet, que foi a campeã, né? Tá perdoado. Eu fiz a leitura aqui na ordem errada dos nomes. Mas então, Chebet, que é a queniana, que foi a que dominou a prova desde o início, considerada o principal nome da prova. Então, ela que foi a campeã. Teve 50 minutos, pace 3:20 ali. E a melhor brasileira ali, que é a Jennifer, né? Jennifer, exato.
Jennifer do Nascimento de 3:34 o pace. Exato. E a Valdilene ali, né? Que chegou junto ali, para você ter noção, a Jennifer fez em 53:31:04 e a Valdilene deu 53:32:02. Então, nossa, muito próximo. Ambos com 13:34, né? Então a chegada foi bem apertada ali. Eu acompanhei a chegada do feminino ali, né? Então elas vinham sprintando ali o máximo que dava ali. Mas a Jennifer já é uma menina mais experiente, vamos dizer assim, talvez não de idade, sim, mas com bastante bagagem. E ela veio sprintando ali junto, mas assim, até porque ela sabia que a Valdilene também vinha atrás, e a Valdilene vinha fazendo bastante força, assim. Mas destacar também a questão das brasileiras no feminino, né? Que era algo que a gente estava sentindo falta, assim, nessa questão. E a keniana ali, né, que puxou de início ao fim ali, então ela saiu na frente ali mesmo, já saiu forte e manteve, em nenhum momento soltou ali e conseguiu fazer uma grande prova. E também destacando que a namorada do Danielzinho, né, ela ficou em 7º lugar. Sétimo lugar. Então, isso é um ponto interessante. Jada, beleza. Acho que fechamos as notícias gerais do podcast, né? Dessa primeira parte. E agora a gente queria contar com algumas pessoas parceiras que tiveram já aqui no podcast e também 2 alunas que estavam lá na São Silvestre, que elas também mandaram um relato aqui, né? Então, a gente teve a Gabriela Bender, que foi uma das participantes aqui do podcast, teve episódio com a Gabriela, e também teve o Daniel, que ainda não teve aqui no podcast, mas é um futuro aí atleta de Santa Maria, aqui da nossa cidade, onde a gente está gravando o podcast, que ele então ainda vai vir aí no podcast e já bateu um papo aí, mandou um áudio falando sobre como que foi a prova. Fabrício, qual a ordem? Quem vai primeiro aí? Vamos começar com o Daniel, que é o nosso conterrâneo aqui. Vamos lá, então. Fala, meu amigo Fabrício, tudo bom? Eu vou contar um pouco, então, sobre minha participação na São Silvestre. Pela primeira vez com 20 anos, a gente não conseguiu largar no pelotão da elite ali, por muito pouco, alguns segundos ali, menos de 30 segundos, eu acho. Faltou ali para a gente conseguir o índice ali para estar no pelotão da elite, mas eu consegui largar no pelotão marrom, um pouquinho atrás ali da elite. Tem a elite, daí tem o Premium, e tem o pelotão marrom atrás, daí vem os outros pelotões. No dia da prova ali, cheguei 2 horas antes, já tinha muita gente, fiquei 2 horas de pé ali praticamente, no pelotão marrom. Não consegui aquecer nada, nunca participei de uma prova que eu não conseguisse aquecer, não consegui alongar nada, só cheguei, entrei ali e fiquei reto. Daí lembrei ali do meu treinador, disse pra mim, e um pessoal ali também me disse que pra mim ficar saltitando alguns minutos antes da largada da São Silvestre, daí para servir como aquecimento, né, para ajudar um pouco, ativar ali a circulação ali e tal. Deu algumas saltitadas ali, uns 5 minutinhos antes da largada da São Silvestre, mas, meu Deus, foi sensacional a prova. Foi uma coisa assim, um sentimento, eu senti tanta emoção, nunca senti tanta emoção em nenhuma prova até hoje como eu senti a São Silvestre. Muita gente, eu no meu pelotão ali, quando eu cheguei, já tinha mais de 100 pessoas na minha frente, então eu não consegui largar super bem, não consegui correr na saída muito bem ali. E quando chegou o momento da prova, quando iniciou, eu fiquei assim, meu Deus, chegou o momento. Fiquei meio assustado, sim. Eu tava um pouquinho muito nervoso, né, na verdade. Mas daí quando iniciou ali a prova, todo mundo saiu correndo e não tinha espaço, eu não conseguia correr.
fui cortando, fui indo assim pro canto assim da rua, fui ganhando espaço, fui conseguindo escapar, mas no início ele perdi praticamente 1 minuto e pouco, eu acho, perdi ali até conseguir sair bem, até conseguir me arrancar bem. Menos de 1 minuto, mas perdi bastante segundo ali. E durante o percurso da prova foi sensacional, foi radical demais, porque eu nunca corri uma prova e em todo o percurso tinha pessoas aplaudindo para você e tinha pessoas te apoiando, te dando forças, pessoas que nem conheciam, mas tipo viam a gente se esforçando, aí tipo dava um up na gente, batiam palma, diziam até o nome da gente, porque tinha no número do peito o nome da gente, daí as pessoas batendo palma, vamos Daniel, vamos. Teve uns momentos ali que eu tava bastante sentindo na prova, o ritmo tava caindo bastante, e o pessoal, tipo, batendo palmas, deu um gás a mais. E quando chegou ali na Avenida Brigadeiro, meu Deus do céu, já tava morrendo já, porque no início da prova é muito forte. Passei os primeiros km ali para 13 e pouquinho, 13,5, 13,8, 13,10. Foi os primeiros km ali que eu passei. Foi muito forte, muito rápido, porque no início é só descida. Então a gente, mesmo não querendo correr rápido, a gente não consegue, porque é muita descida. Então é meio que impossível tu travar quando tu tá descendo para baixo, assim, tipo, é muita descida. Mas no início eu corri muito forte, daí quando chegou na Brigadeiros, meu Deus, as pernas pesou demais, mas a torcida ali, todo o percurso tinha muita gente aplaudindo, tinha muita gente apoiando, eu consegui manter o ritmo, quebrou um pouco, mas consegui manter no finalzinho da Brigadeiros, veio um up a mais ali, que quando eu vi mais pessoas ainda aplaudindo, mais pessoas motivando a gente a continuar, daí deu um up a mais, consegui ultrapassar a linha da chegada com 52 minutos e 10 segundos oficialmente, marquei no meu relógio 52,03, mas saiu já o resultado oficial, tempo líquido deu 52,10. Foi um tempo excelente para a minha primeira prova, primeira participação na São Silvestre. Não sabia nada do percurso, corri um pouco meio a mais, eu acho, porque eu ia bem no meio da estrada, tipo, pegava mais por fora no início, porque é muita gente, mas foi sensacional. Foi uma São Silvestre que me marcou muito. Com certeza 2022 vou participar de novo, e porque é muita emoção, é a emoção do início até o final. Aí depois a gente ali pegou a medalha, tirou fotos, bastante fotos, e meu Deus, foi sensacional demais. Recomendo a todos, quem quiser, quem puder ir participar de São Silvestre, que com certeza não vai se arrepender de jeito nenhum. É isso aí, bacana. Cara, legal. Aí o relato da participação, então, do Daniel. Cara, agora a Gabriela Bender, né? A Gabriela que largou na Elite. A Gabriela já esteve aqui com nós, estamos batendo papo. O que ela mandou para nós aí, Fabrício? Vamos lá. Olá, eu sou a Gabriela Bender, atleta de meio fundo e fundo, e represento a equipe Noroeste Runners de Juí e também a Companhia dos Cavalos nas provas de rua. Esse ano foi um grande ano para mim, eu consegui obter as minhas melhores marcas no atletismo. Depois, né, de 12 anos de carreira, já vinha com uma sequência boa nas categorias de base, com bons resultados, mas agora realmente estou no meu auge assim, no atletismo, no esporte. E para encerrar o ano, eu corri a São Silvestre, a prova de rua mais renomada do Brasil, né, que aconteceu dia 31 de dezembro. Mas, antes disso, eu acabei tendo uma lesão em 2 semanas, eu fiquei lesionada e não consegui dar a sequência certa nos treinos específicos para essa prova, né? Onde tem altimetria e subidas e descidas, enfim.
Mas correr a São Silvestre, largar na elite feminina foi uma experiência incrível, assim. Foi uma sensação de, assim, como eu posso explicar, de realização mesmo de um sonho, porque a gente sabe que não é qualquer atleta que larga na elite da São Silvestre, né? Existem requisitos para participar dessa prova. E então, quando eu estive lá, agora há poucos dias, foi realmente inédito na minha carreira. E largar e receber todo o carinho e incentivo da galera nas ruas de São Paulo foi a melhor sensação que eu pude ter como atleta, assim, uma experiência, a melhor experiência, uma das melhores experiências da minha vida como atleta mesmo. Infelizmente, eu não consegui concluir a prova. Eu parei no quilômetro 8.900, na verdade, quase concluindo 9 quilômetros. Eu parei porque eu acabei me precipitando, assim, acho que foi um pouco de empolgação mesmo, largando muito forte e acabei não fazendo o ritmo que era, né, o combinado, o planejado, a estratégia que era decorrente, né, da minha lesão que eu tive 3 semanas antes de ir para a prova mesmo. Então, eu não estava preparada para fazer um ritmo tão forte quanto eu fiz, né, até os 9 quilômetros mais ou menos. E senti a minha posterior bastante, porque a minha lesão foi, né, nessa região mesmo da posterior direita. Acabei forçando muito e decidi parar mesmo. Achei que o mais correto já foi parar mesmo. Mas, independente disso, foi uma grande experiência. Todo mundo que tiver a oportunidade de correr a São Silvestre tem que correr, tem que participar. Porque vale muito a pena, assim, não pelo fato de pela corrida, pela superação, assim, digo, não pela vitória, não pelo troféu, não pela medalha, mas assim pela experiência mesmo de estar ali, a energia que tu recebe da galera é incrível mesmo, é surreal mesmo. Então, é isso. Com certeza na próxima eu vou me preparar melhor para participar, para representar os gaúchos também. E eu agradeço muito pela torcida de todos. E é isso aí. Que 2021 seja um grande ano para todos nós corredores, para todos que praticam esporte, para toda a galera em geral também. Um abração. Tchau, tchau. Cara, bacana, bacana. Baita participação também. E acontece, né? A gente sabe que é o tipo de coisa que quando a gente pensa em alto nível, a linha é muito tênue entre o desempenho e às vezes uma possível lesão. E a gente teve também, então, duas alunas que foram representar, né? E, cara, bacana, vamos lá, vamos escutar primeiro de quem, Fabrício? Vamos lá, vamos começar com a Aline, nos mandou aqui o relato dela. Vamos lá. Oi, pessoal. Então, esse ano tive a oportunidade de participar da São Silvestre e me surpreendeu positivamente. Foi a primeira vez que participei e com certeza retornarei. É um evento para os corredores curtir o trajeto e com uma energia incrível. Apesar da quantidade de corredores, achei uma prova muito bem organizada. Falando em trajeto, para quem é acostumado com as subidas de Santa Maria e outros lugares do Rio Grande do Sul, pode-se dizer que é bem tranquilo, praticamente plano. A Brigadeiro, que é o pavor dos participantes, para mim foi mais fácil que subir a Medianeira. Sem falar no pessoal que vai fantasiado, encarando o sol e o calor e encantando as crianças e adultos que ficam ao longo da prova prestigiando. Enfim, uma prova incrível que recomendo aos corredores de rua, pelo menos a participar uma vez. Foi fantástico. É isso aí, é o que eu falei, né? Santa Maria não é pros fracos. Santa Maria é complicado. É bom que dá para fazer o treino específico para São Silvestre aqui. Exatamente. Ela nos deu um panorama do que é uma subida que a gente tem que se preparar. Ok. Legal. E aí a nossa outra aluna que participou também, que foi a Patrícia, né? A Patrícia aí também que participou. Antes de colocar o áudio da Patrícia, Gil, as gurias estavam bem preparadas, né, cara? As duas são tuas alunas, né? Então a gente tem que elogiar, porque ela achou barbada. Barbada a gente usa aqui no Rio Grande do Sul, o termo quando achou fácil. Achou fácil a subida da Brigadeiro, porque ela estava bem treinada, né, Juliano? Sem querer puxar o assado pro minha brasa, mas já puxando, né? Diga-se de passagem, ficaram bem treinadas. Não, a gente sempre faz os treinos de subida aqui, né? E já fiquei sabendo que é mais fácil que a Avenida Fernando Ferrari aqui de Santa Maria, né? Então,
quem é daqui da região, né? Então dá para ver que, não, por exemplo, para a gente aqui de Santa Maria não é tão subida, né? Então eu gosto muito de um dado, até falei para a própria Aline hoje, que se tu pegar os corredores do Brasil, talvez 60% a 70% sejam corredores litorâneos ou metropolitanos. E como as capitais das metrópoles são a nível do mar, né? Então tudo isso já facilita, assim. E os corredores mais de interior, que é onde tem mais subidas, são menos. Então, por isso que a maioria diz que é difícil, né? Mas, na verdade, para quem treina no interior e quem tem serra, ou qualquer outra, acha um treino normal. Foi isso que eu conversei com a Aline, então ela também trouxe esse relato. E eu fiquei muito feliz em saber que ela conseguiu fazer e que achou fácil, sinal que o treinamento está sendo bem feito. O famoso Excelente, treino mano. difícil para competir fácil, né? Exatamente. Vamos lá, então, Vamos da lá? Patrícia agora? Vamos lá. Olá! Primeiramente, quero agradecer a oportunidade de poder contar para vocês um pouquinho da realização de um sonho, que era correr a São Silvestre. Eu nunca fui muito ligada a esporte, mas não perdia uma São Silvestre. Eu lembro de estar ajudando a minha mãe a fazer a ceia de Ano Novo e parar tudo que eu estava fazendo para assistir a corrida. A palavra que define essa corrida é indescritível, só estando lá mesmo para saber, né? Eu cheguei lá por volta das 6:30 da manhã e ainda não tinha muita gente. A largada era só às 8:05. Era dividido por setores, né? Cada um tinha o seu setor, o meu era o setor vermelho. Quando eu olhei, já estava chegando aquele pessoal fantasiado, sabe? Que era o Homem-Aranha, o Cangaceiro, o Homem-Selva, a Emília e mais uns outros quantos que eu não consegui identificar bem a fantasia. E eu fui lá, tirei foto com eles, né? E o pessoal correndo e me gritando, brincando, né? E eu junto, né? Tinha horas que a gente não conseguia correr, ou porque ia funilando, né? Era na Paulista, eram 2 pistas, depois afunilava numa só. Outra porque tinha muita gente mesmo, né? E outra que eu também tô um pouquinho acima do peso, então isso dificulta bastante na hora da corrida, né? Eu corri o tempo todo, assim, praticamente sorrindo, né? Outra coisa, quando passava por algum ponto turístico que eu queria conhecer, eu sabia que eu não ia voltar ali naqueles pontos, né? Que aquela era a minha chance de conhecer, eu caminhava, né? Como ali no Teatro Municipal, no Viaduto do Chá, na Ipiranga com a São João. E fora o calor, tava bem quente, era um dia tava um tempo bonito, né? Foi um presente que a gente teve realmente por estar um tempo bom, mas era quente, né? Eu não cheguei a pegar chuva, mas depois eu sei que começou a chover, eu vim de metrô, aí quando eu cheguei em casa, sim, eu peguei chuva e aproveitei um pouquinho, né? Quando eu vi, o tempo foi passando, eu já tava no 10º quilômetro, aí faltava apenas 5, e ainda tinha a Brigadeiro, né? Que era nos 2 últimos quilômetros. Eu imaginava que a Brigadeiro fosse que nem a Fernando Ferrari, né? Que para quem mora em Santa Maria sabe bem do que eu tô falando. Mas não, ela não é tão íngreme assim. O que pesou bastante é que ela é nos 2 últimos quilômetros, então isso sim é mais cansativo, né? Foi aí que eu vi que eu precisava de ajuda para completar a prova, né? Tinha um pórtico que a gente passou e estava escrito assim: agora é só coração. Quando passou por ali eu me arrepiei toda e eu só pensava no grupo, né? Na Pro Elite. Aí eu fiz uma live porque eu queria que vocês chegassem junto comigo e foi o que aconteceu. Eu senti essa parceria, as gurias me dando apoio, elas escreveram bastante coisa ali, eu senti a energia, eu comecei a chamar a torcida,
porque apesar de não ter público, né, não podia público, o pessoal não tem como evitar, né, tinha bastante gente na chegada, então foi emocionante mesmo, né, e eu quero participar das outras, tá, e quero dizer que é uma corrida assim, ó, para se divertir mesmo, não é para se preocupar com pace, não é para se preocupar com tempo, com nada disso, né? Eu tenho como meta participar de outras edições, de preferência com o grupo mesmo, né? Porque é uma energia, assim, é contagiante, é muito bom. Então eu recomendo quem puder participar, tá bem? Na próxima, se Deus quiser, estaremos todos juntos. Muito obrigada por poder dividir com vocês. Pô, bacana, Isso bacana. aí, legal, né? É mais um relato aí. Então, acho que dá para ter um panorama legal das pessoas que estiveram lá na prova, né? A gente, esse ano a gente ainda não participou, nós aqui, nós 4, há algumas questões de cada um aí, mas para as próximas a gente já tem alguns projetos aí de participação dessa prova aí também. Então, a ideia de hoje, acho, desse episódio era isso, né? Trazer um panorama tanto de resultados, de conhecimento sobre questões de participantes de elite, mas também aquela visão do público geral, né? Do público que vai lá acompanhar a prova, que vai lá para curtir, que vai lá para realizar aqueles sonhos, que a Patrícia falou um detalhe legal ali, que é realizar aquele sonho. Tá sempre, a gente tá organizando a ceia de final de ano e tá assistindo ela na nossa tela da TV ali, e poder agora não estar desse lado de cá assistindo, mas estar do lado de lá competindo ou, né, participando de forma recreativa. Por isso, algum ponto aí? Não, o mais legal é isso, que a gente trouxe diferentes pessoas também para vocês terem todos os panoramas de como foi a prova. Então, era quem estava tentando largar na elite, competindo por resultado, era quem foi com uma experiência pessoal, enfim, teve todos os processos. Teve gente que se machucou e não conseguiu completar a prova, então tu pode ter uma noção ali nos relatos de cada um de como realmente foi, qual foi a experiência, expectativas, diferenças de cada um. E aí tu projeta a tua ida para São Silvestre, assim, baseado nesses relatos, baseado no que a gente já comentou aqui, que eu também já fiquei com vontade de fazer. A gente já tá com o projeto, como o Felipe falou, mas ainda não fizemos. Quando a gente for, a gente pode deixar que a gente vai fazer uma edição especial aqui para contar para vocês a nossa experiência. Do detalhinho, né? Exato. E a corrida, não só a São Silvestre, mas as grandes corridas, eu já falei isso várias vezes aqui. Às vezes ele é um final de um sonho, assim, no sentido bom, porque é ali que afunila, é ali que termina sonhos, assim, sonhos realizados. Então ali termina sonhos realizados. Às vezes são pessoas que eram obesas, eram pessoas que tinham depressão, eram pessoas que venceram qualquer outra coisa na vida e que conseguiram realizar um sonho. Então, eu sempre digo assim, se você quer saber o que é corrida de verdade, a essência da corrida como um todo, que não é receber o troféu e a medalha, é isso também, mas isso não é a grande maioria. Se você realmente quer saber o que é correr, você tem que ficar numa chegada de uma grande corrida. Porque é ali que você vai ver como que é correr, né? Porque ali você vê o final de um sonho sendo concluído, né? E a gente ouviu diversas histórias, o próprio relato das gurias, nossos alunos, eu que acompanho mais perto a vivência de cada uma, o dia a dia de cada uma, o que cada uma teve que vencer para chegar lá e conseguir fazer. Então, eu fiquei contente em ouvir o relato das gurias, não tinha ouvido também. E dizer que se você tem um sonho de um dia participar, de um dia correr, né? Então, tá aí a chance para começar a correr, né? Então, a gente está gravando aqui 4/1, né? Então, tem todo o ano de preparação para fazer essa São Silvestre, que eu não conheço particularmente, mas parece ser uma prova bem legal e, né, é a melhor prova do Brasil, a mais conhecida, que passa numa emissora grande, maior cobertura, enfim, valores. Então, é uma grande prova, assim. Bacana, legal. Bacana.
Então a gente vai chegando ao final de mais um episódio. A gente vai chegando ao final de mais uma edição do Universo Corredor. Lembrando a todos que nas redes sociais, lá no @ProElite Assessoria, vocês podem nos acompanhar, vocês podem ter mais informações, se vocês quiserem tirar alguma dúvida, bater um papo, trocar alguma ideia, a gente está à disposição. E também nos arrobas que vão ficar na descrição de cada um de nós aqui. Também vocês têm acesso a esse contato direto com a gente lá, que também a gente adora bater um papo e falar do detalhe sobre outros assuntos aleatórios de corrida que a gente gosta muito de conversar. Bacana? Luiz, vamos fechando por aí então hoje. Um forte abraço a todos e até mais. Valeu. Valeu, até mais, pessoal.